Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje estou à frente do quadro Que Lei é Essa? E na presença da nossa querida advogada, a doutora Lucinéia Rosa, que vai trazer mais detalhes de um caso bastante chocante que aconteceu aqui no nosso país. Uma publicação feita pela Samara Braga, de 32 anos, viralizou nas redes sociais depois que ela demonstrou a sua inquietação porque ela foi discriminada por um recrutador durante uma entrevista de vaga de emprego. Na verdade, essa entrevista ela nem chegou a acontecer porque esse recrutador atrasou em cerca de 3 horas esse compromisso que ele tinha em entrevistar essa moça, e a moça disse que naquele momento, depois de 3 horas, ela não poderia dar aquela entrevista porque ela tinha outros compromissos. E o recrutador respondeu da seguinte forma: posso imaginar a rotina de tantos compromissos de um desemprego. Ou seja, de alguma forma discriminou aquela moça, dizendo que ela era desempregada, e no decorrer desse bate-papo, ela cita pra gente que aconteceram algumas outras coisas que a doutora Lucinéia vai falar aqui com a gente. E, inclusive, esse recrutador, ele se recusou a remarcar a reunião, ou seja, ele atrasou, né, fez esses questionamentos indevidos e ainda se recusou a remarcar aquela reunião. Então, a gente vai trazer para vocês se existe uma lei que ampare essa pessoa que nem está empregada, mas foi discriminada ainda no momento de recrutamento e seleção. O que essa pessoa pode fazer? Ela não pode fazer nada, simplesmente tem que seguir a vida. Então a gente vai falar sobre esse tema hoje, sobre essa moça que compartilhou essa abordagem discriminatória de um recrutador por vaga de emprego. E como de costume, antes de começarmos, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, estou vestindo uma camisa social preta, uma calça bege e um sapato social também preto. Estou sentado em uma cadeira azul. No centro do nosso estúdio, uma mesinha com 2 canecas. A nossa convidada, a doutora Lucinéia Rosa, tem cabelo castanho curto, pele preta, usa óculos, está vestindo um vestido longo preto e branco e um salto alto verde claro. Atrás de nós, 2 mesinhas com 2 abajures e uma grande televisão, a qual fico passando as imagens do quadro Que Lei é Essa? Nossa entrevista acontece no estúdio do canal Operação Policial. Doutora Lucinéia, que prazer te receber aqui novamente. Já é a segunda vez que a gente, segunda ou terceira vez que a gente, terceira vez que a gente conversa, sempre trazendo assim essas abordagens que na verdade para mim é de utilidade pública, né? Porque o que essa moça passou, qualquer outra pessoa pode passar e passa na verdade, porque essa daqui não é uma situação que incita ou que gera uma violência, ou que acontece uma violência de fato, mas na verdade é aquela discriminação que é subnotificada, é aquela discriminação que é silenciosa, que na verdade as pessoas falam assim, ah, é isso que aconteceu, então bola pra frente. Mas essa moça decidiu usar o poder das redes sociais, porque de fato as redes sociais entregam esse poder às pessoas de compartilhar, de pulverizar essa notícia, e ela de fato fez esse relato nas redes sociais e foi muito bem amparada, inclusive, né? A gente está falando aqui de uma situação, de uma notícia que virou uma repercussão enorme. Quando você coloca isso nas redes sociais ou nos campos de pesquisa, você consegue encontrar o que aconteceu com essa moça. E eu te questiono, né? Já direto, de bate pronto, quando acontece uma situação como essa, ainda naquele ponto de recrutamento e seleção, há algo que essa pessoa que sofreu a discriminação pode fazer? Né? Há um caminho que ela pode seguir? O que deve ser feito numa situação como essa? Claro que não deve haver a discriminação, mas havendo a discriminação, o que deve ser feito em prol dessa vítima, vou chamar assim? Correto. Na realidade é assim, principalmente com a Constituição de 1988, a atual Constituição, ela garante o direito já em termos de seleção, de recrutamento, o direito pleno a um reconhecimento diante de uma discriminação, as formas de agir. Neste caso, a discriminação, o fato de falar do desemprego, imagine o que o desempregado tem a fazer, né? O pouco caso onde se marca o horário e não atende aquele horário, quer remarcar e ela não pode remarcar, não lhe dá atenção devida, né, por culpa do próprio recrutador, e aí o que causa nessa pessoa? Um constrangimento. Você iniciou dizendo o seguinte, muitas vezes as pessoas colocam vida que segue, mas muitas vezes as pessoas falam, eu desisto. E isso causa um constrangimento. E esse constrangimento pode ocasionar um dano.
E é a partir desse constrangimento e desse dano é que pode fazer com que haja uma busca, uma procura. E qual é a imediata procura? Se não, inicialmente, né, uma ação até mesmo contra a própria empresa, dependendo das discriminações em relação, inclusive, à pessoa respondendo, aquele que discriminou, a uma prática criminosa, porque essa discriminação ela pode ser no âmbito étnico-racial, na relação de gênero, não é? Ela pode estar transpassar por essas questões, não é? E a própria pessoa que se sente constrangida mesmo, perde o direito a uma vaga, uma série de questões. Então, eu vejo que tem, sim, não é que eu vejo, está na norma, principalmente o artigo 7º, quando introduz, o artigo 7º da Constituição Federal, quando ele introduz a proibição de toda e qualquer forma de discriminação, seja no âmbito étnico-racial, no âmbito sexual, enfim, religioso, da idade. Não é? São práticas efetivamente discriminatórias e que isso pode ocasionar já no âmbito da relação de emprego. Não é? Fugindo, me permitem, ainda dentro da questão, mas fugindo efetivamente do caso, muito comum ainda hoje ocorrer pessoas que enviam o seu currículo, né? Tem um currículo muito bem claro, a empresa entra em contato, olha, venha, nós gostamos muito do seu currículo, vamos para... E na hora de se fazer o processo seletivo, aquela pessoa fica, enfim, sentada no local, aguardando o momento de ser atendida, e muitas vezes não é. E qual é a resposta? Olha, a pessoa que ia lhe atender estava numa reunião e não pode mais lhe atender. E quem é essa pessoa? Que geralmente o seu currículo foi aprovado. Pode ser uma pessoa negra. Pode ser uma pessoa cuja orientação sexual dela não para aquela entidade, para aquela empresa, não seja o viável, a discriminação em relação a gênero. Pode ser em relação à idade. E pode ser também a pessoa com deficiência. Então, as respostas não são claramente, eu não vou te contratar por conta do que você está, né? Mas eu não vou... Então, a saída é, vamos deixar ele lá, depois a gente dá uma resposta. Falo isso porque isso é muito corriqueiro. Então, daí as discriminações. Então, daí sair, sim. E hoje tem métodos para isso, o que não se tinha tempos atrás. Ainda com a legislação, além de não se ter a legislação que trouxesse essa proteção, não tinha o maior instrumento que hoje tem, as redes sociais, para se fazer a denúncia e fazer com que um número maior de pessoas, opa, isso aqui eu fui discriminado. Qual é o caminho? Então, o caminho parte-se de acordo com as discriminações, e as discriminações acabam sendo veladas nesse sentido, né? Mas há um constrangimento. A vítima, a pessoa que estava lá, aberta, que deixou... E tem toda uma outra questão, a possibilidade de ser realmente contratado. Né? Então, tudo o que você faz, constrói naquele momento em que você está a caminho de uma entrevista. E você chega e fica horas e horas aguardando, e muitas vezes numa relação que aquela pessoa já te viu e fala, não quero contratá-lo, mas ele não vai dizer de cara. E essa informação que você traz para a gente, doutora, é muito importante porque, de fato, a rede social, ela amplia esse conhecimento das pessoas, quando a gente fala de um caso sério, porque há também outras pessoas dizendo para ela que sofreram uma discriminação parecida ou outro tipo de discriminação. Por que a gente pode citar? Da moça que está grávida, né? Que a empresa dificilmente contrata. Tem empresa que chega a pedir o comprovante de gravidez. Então, né? Literalmente proibido. Isso é crime. Crime. Vivíamos aqui, logo que a Constituição Federal reconhece o direito, lá nos atos transitórios, reconhece o direito
a maternidade, a ampliação da maternidade de 84 dias para 120 dias. Nesse inteirinho, o que era solicitado à mulher, no primeiro momento em que ela fazia todo o processo de entrevista para adentrar naquela empresa, exame de sangue, para ver um exame para ver se ela não estava grávida. Isso tornou-se literalmente um crime. É um ato impensável, porque isso é um ato discriminatório. Tivemos um longo período, naquela fase muito grande, em relação ao HIV, onde muitas pessoas, enfim, com o vírus do HIV, muitas vezes procurando emprego. Qual era, muitas vezes, a solicitação? O sangue, o exame de sangue para comprovar que se não tinha. Crime, constrangimento. E isso está na lei. Há uma proibição clara na lei desse tipo, porque isso é a discriminação. E toda forma de discriminação a gente sabe onde vamos buscar. Então, eu estava vendo, falava-se muito do recrutador. O recrutador tem que ser responsabilizado. O recrutador... Pode interromper, doutora. Aí, nesse caso, o recrutador, como pessoa física, deve ser responsabilizado? Isso. Ou a empresa a qual o recrutador trabalha? Então, aí é que está. A empresa, ela vai ser responsabilizada civilmente, com danos. E o recrutador, em razão das discriminações, se for racial, se for em relação, enfim, qualquer forma de discriminação, ele também responderá. Criminalmente? E aí, criminalmente. Se for racial, está lá na legislação de crime. E, doutora, de crime racial. Quando a gente pega uma discriminação como essa, e aí vamos ver se você consegue entender essa minha pergunta, que ele faz esse tipo de questionamento, em qual cenário se entra essa discriminação? Se entra numa discriminação racial, se entra numa discriminação étnica, se entra em qual tipo de discriminação? Tá, então, quando nós temos a relação que envolve a discriminação, pode ser étnico-racial. Aí, quando a gente fala o étnico, nós estamos falando do indígenas e outras formas. E racial também, né? E aí, até mesmo, e aí eu trago uma questão de uma jurisprudência que ficou muito conhecida, que é a questão da origem. Então, quando você fala na questão racial, também pode ser a questão de origem, né? Foi discriminado por conta da sua origem. Né? Eu não vou contratá-lo, ele é muito bom, mas mora em São Paulo, mas ele é nordestino. E fica claro essa discriminação pela não contratação. É uma discriminação, de alguma forma, de origem, uma discriminação racial. Mas, em linhas gerais, a discriminação racial é que nós temos aí um crime de racismo. Então, a responsabilidade do recrutador, ficando muito claro que aquilo... E claro que eu digo, não é que ele vai dizer eu não vou te contratar porque você é negro ou negra e tal. Mas é justamente essa forma. Nossa, vou dar um cansacinho nele, dizer que não tenho tempo para que houve algum problema, eu não vou atendê-lo. Né? Mais ou menos isso, um cansaço. E aí vem e diz... Infelizmente, nós não vamos poder te atender. Levando para esse lado, essa moça aqui, ela tinha um filho pequeno, tem um filho pequeno. Pronto. Em algum momento, esse recrutador pode ter visto, aqui a gente está conjecturando cenários, tá, gente? E aí deu esse cansaço, né? Acaba querendo ou não, a moça se prepara para uma entrevista, ela querendo ou não, pode ou não pode ser a chefe da casa, mas isso pouco importa, ela tem que ganhar o pão de cada dia, certo? A mulher está tentando cada vez mais ganhar seu espaço no mercado de trabalho. Claro. Fica lá esperando a reunião não acontece, e depois de 3 horas o recrutador chama ela para a reunião, ela diz que não pode e ainda ela é discriminada. Ou seja, o rapaz não teve o compromisso, a responsabilidade de atendê-la no horário marcado, né? A discrimina depois de 3 horas e ainda diz que não vai remarcar essa reunião. E ainda questiona a moça dizendo que ela é desempregada. Então quer dizer que desempregado tá sempre ali sem fazer nada? Não, pô. Essa moça cuida dos filhos. Essa moça pode fazer algum bico para colocar o sustento para dentro de casa, né? Para ganhar o pão de cada dia. Né? Ela pode muito bem ter filhos pequenos. Mulher que tem filho pequeno não dorme de noite. Né? Tem uma série de questões. Exatamente. Agora, neste caso, nós estamos falando de uma responsabilidade da empresa. A relação é da empresa. O recrutador está em nome da empresa fazendo aquela seleção.
Aqui nós não temos como atribuir a relação criminal, entendeu? Porque não está tipificado um crime. O crime seria tipificado na relação racial. Certo, isso é muito importante você Então, trazer na pra gente. relação racial estaria tipificado o crime, né? Aí sim estaria, mas nesse caso, nas formas de discriminação. Neste caso, a responsabilidade seria civil da empresa. Né? E a empresa, depois que aí tivesse as suas ações com o recrutador. Ou seja, estamos dizendo que essa moça, ela poderia entrar com uma ação trabalhista contra a empresa. Uma ação, até ou na Justiça do Trabalho, ou mesmo na Justiça, eu aí tenho um questionamento, porque a relação é de trabalho, apesar de não ter configurado essa relação de trabalho. E mesmo sem ter nenhum vínculo. Mesmo sem ter nenhum vínculo. Eu vejo no âmbito civil, que é uma ação de dano moral, de um constrangimento. Mas, entendeu? Mas tem um viés trabalhista aí, que é a possibilidade de ter que ser contratado e não o foi. Mas a relação ela não se formou efetivamente. Mas é importante salientar que quem responde é a empresa. É a empresa. A responsabilidade civil é a empresa. Agora, a competência, como não se formou essa relação, a Justiça do Trabalho recebendo, porque aí a relação iria se formar numa relação trabalhista. Seria um dano perante a Justiça do Trabalho, apesar da relação trabalhista não ter sido formada, mas havia uma intenção de. Né? E essa forma ao qual ela se sentiu tão constrangida nessa relação, eu penso que poderia ser algo discutido pelo viés trabalhista, mas não de uma relação consolidada. Vou ser sincera para você, doutora, não sei se você compartilha da mesma opinião que eu, mas esse negócio que as empresas têm, a gente sabe que tem de monte de não contratar mulheres que têm filhos, enfim. Para mim isso, na verdade, não é um empecilho, é uma motivação, porque a empresa vai ter uma mulher que trabalha ali, que está indo trabalhar no dia a dia para dar uma vida legítima, uma vida válida, uma vida de qualidade pro filho, né? Então, não tem que ser um empecilho. A empresa teria que ver isso com outros olhos, né? A engrenagem tem que rodar para o outro lado. E aí você tem uma outra questão, que é o papel do Estado. Hoje nós temos, quando nós falamos da questão da mulher, né? A proibição de se exigir a toda e qualquer forma de comprovante, principalmente de uma mulher jovem, tal, que ela se descasada, ou tem uma união estável, tal. Vamos tentar, você não está grávida? Então é impensável que a empresa hoje faça essa exigência. Tá? Mas ela não contrata porque tem uma criança. Ela não contrata porque tem um bebê. Esse tipo de ação aí eu vejo na relação do Estado. O Estado já fez lá, já tem a disciplina contra as discriminações. Mas veja, e aí, saindo um pouquinho do critério da contratação, da seleção, mas já indo para um critério pós-seletivo, ou seja, ela foi contratada, adentrou na empresa, engravidou. E aí vem uma outra situação, a amamentação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é a mulher que vai ter os 120 dias de estabilidade. É a mulher que vai ter que ter o direito, claro, pleno de amamentar. E esse homem que é pai? Ele não tem o direito maior de uma licença maternidade para, juntamente com essa mulher, com essa mãe, dividir essa relação do filho? E, doutora, me explica como que funciona isso hoje em dia? Só a mulher tem direito à licença maternidade. O pai... 120 dias. O pai tem 5 dias de licença paternidade. 120 dias a mulher, com 5 dias o homem. Se a gente for para o Canadá ou Japão, 1 ano, homem e mulher, de licença. Dividem entre os dois. Exato. Né? Até porque divide até a tarefa, a né? tarefa, a função da e casa. principalmente o contato. Exato. Os 6 primeiros meses, eu penso, é muito importante para a criança, porque tem um período de aleitamento também, de amamentação. E hoje nós temos uma legislação
mas essa legislação não traz a obrigatoriedade da empresa em atribuir mais 60 dias após a licença maternidade, para que essa mãe possa amamentar, salvo numa situação muito necessária, que ela vai ter o direito ao afastamento, à amamentação, que é de 15 dias, mediante uma declaração médica do pediatra. Eu vejo mulheres que pegam esses 120 dias de amamentação e acabam ainda levando o 5º mês como férias, né? Então, para poder estender esse período que vai ter com o filho ou com a filha, né? Isso. E a necessidade da amamentação. E é uma necessidade, esse vínculo da mãe e também com o pai é necessário. Mas a criança, esse período da amamentação, ela não extingue os 120 dias. Ela estende-se mais, pelo menos mais 60 dias, ou seja, tem-se aí 180 dias. E aonde nós vamos buscar essa relação? No plano internacional, nos direitos humanos. E aí nós vamos ver lá na Unicef, nós vamos ver na Convenção sobre o Direito da Criança, nós vamos ver também sobre a Convenção sobre toda e qualquer forma de eliminação de discriminação contra a mulher, que é o direito à maternidade. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos traz esse direito à proteção à maternidade, estendida também ao que nós denominamos aí a amamentação. E a obrigatoriedade, hoje, é claro, houve alteração na nossa CLT que diz a necessidade dessa mãe ter um local para amamentar o seu filho. Eu trabalhei muitos anos em sindicato e o sindicato era do âmbito dos empregados, em sua maioria mulheres, porque era sindicato de confecções. Tá? E nós tínhamos, naquele período, um grande problema. Por quê? Aonde essa mãe poderia levar essa criança para estar ao seu lado e ter as horas que a própria norma determina, né, para que ela pudesse amamentar? Quais as empresas hoje que têm em sua estrutura um local reservado para que essa mãe possa levar, depois dos 120 dias de licença maternidade, levar a sua criança para que ela possa amamentar? Então, essa mãe, ela fica, depois que ela tem os 120 dias e o nascimento dessa criança, com declaração médica. Sempre com vinho, ou faltando, porque ela não consegue trabalhar e deixar a criança, e aí vem a pressão da empresa, e até empresas que colocam como desídia para aplicar a justa causa. Então, o Estado, eu vejo, apesar de ter normas, essas normas, muitas vezes, de como deixar a critério da empresa de como será essa amamentação, é terrível. Então, eu acho que tem que ter uns 180 dias obrigatório. Para os dois. Para os dois. E dentro desse período, até que se tenha faça-se enfim, reserva-se esse período. Existem meios, né? Existem meios. Então, por exemplo, os primeiros 4 meses e mais a amamentação com a mãe, ou pelo menos os 3 primeiros meses com o pai, para o pai auxiliar, e um período maior para a mãe, porque iria diminuir essa discriminação em relação à mulher. Porque o homem também estaria amparado. Exatamente. Então, iria diminuir essa discriminação. E caberia ali se fazer um ajuste de como, dentro desse período, e aí eu falo de um período muito claro, para que essa mulher, principalmente para a amamentação. Então, as empresas voltaram. A sensação, quando eu vi esse caso, eu falei, gente, nós parecemos que estamos voltando ao retrocesso. Quando você passa a não ter a participação de muitos sindicatos, a gente muitas vezes diz o seguinte, os sindicatos, imagina, eu não quero me inscrever em sindicato, eu não vou fazer. Gente, é muito importante. A importância de um bom sindicato e de se exigir que esse sindicato participe, porque é ele que vai fazer a relação entre empregado e empregador, as mediações de um acordo, de se sentar à mesa e de se fazer um acordo. Bom, temos um período de amamentação, como que nós vamos fazer? Numa convenção coletiva, até essa questão no recrutamento. Isso pode ter previsões dentro de convenções coletivas sindicais. Nós fazíamos muito mesa redonda. Para quem não sabe, mesa redonda era uma prática
na área trabalhista, onde sindicato, patronal dos empregados e um representante do Ministério do Trabalho sentava-se diante de uma dificuldade para chegarmos no consenso de um acordo coletivo, tinha-se a participação do Ministério Público. Quase um brainstorming. E ali se resolvia, e ali se resolvia. Hoje você vê um sindicato que perdeu muitas suas forças, né? Um sindicato que, em razão dessa perda, eu penso que não consegue trazer efetivamente. E aí a gente vai entrar numa relação dessa reforma trabalhista, de uma série que não é o caso agora, né? Mas o que eu percebo é que houve, infelizmente, quando eu vejo um caso desse em pleno século XXI, 2023, com tantos avanços que tivemos a partir de 88, é inadmissível. Então, doutora, a gente pode chegar à conclusão que essas perguntas, né? Ah, você tem filhos? Quantos filhos vocês têm? Ela você é discriminatória. Com quem eles ficam? Não, na verdade, além de discriminatório, é a pergunta que é sempre retratada a mulher. Porque o homem... Por isso dá. Exatamente. É muito importante você traz porque a gente começa a pensar de uma forma diferente. Se o homem também tivesse esse tempo hábil com o filho após o nascimento, a discriminação diminuiria. Então, aí é que está. Diminuiria muito. Porque a gente... Vamos concordar? O homem talvez não receberia essa pergunta. Né? Você tem filhos? Quantos vocês têm? Com quem você deixa? Na verdade, na minha opinião, doutora, esse tipo de pergunta não deveria nem ser feito. Né? O homem ele deveria... Eu compartilho a sua opinião, tá? O homem deveria ter esse tempo com o filho após o nascimento. E essas perguntas de, você tem filhos? Com quem fica? Onde fica? Não deveria ser feita a ninguém. De forma alguma. Você tem que ver a condição e aí a capacidade para exercer aquela atividade. Então, a capacidade técnica. É isso que está diante de uma seleção de emprego. Não é se ela é alta, magra, bonita, feia, gorda, magra, tem filhos ou não tem, porque isso é o que a mulher sofre. E é ali que vem as discriminações, quer queira, quer não, é ali que se dá as discriminações em maior número em mulheres. Seja na faixa etária, seja na relação étnico-racial, seja na condição de orientação, tudo. A maior parte são mulheres que sofrem. Numa situação como essa, sabe o que eu fico pensando? Que a mulher, quando ela vai ter filho, depois do nascimento, que ela tira essa licença maternidade, ela já começa a ter medo de ficar em casa. Claro que né? sim. Porque naquele momento, vamos falar de 80% do nosso país, naquele momento que ela está afastada, é o momento que ela mais precisa do financeiro. Ou seja, esse apoio da empresa é de suma importância porque ela precisa cuidar do seu filho, ela fica mais em casa, então gasta-se mais. Né? Só que ao mesmo tempo ela tem medo desse processo porque ela não sabe como a empresa está vendo isso. Né? Então existe grande chance de... Nossa, quantos e quantos casos da mulher que tira essa licença maternidade, quando ela volta para a empresa demite. Total. Muitos, muitos, muitos casos. Então, daí um projeto-lei agora de 2023. Isso, eu queria te perguntar se tem algo que está sendo Isso, que está preparado. Sendo ali preparado. Tem a análise própria do STF, que já decidiu, num caso concreto, sobre o direito de mais 60 dias. E aí as empresas equacionarem esse direito à amamentação. Aqui eu estou falando da amamentação. Claro, claro, tá? claro. Então, além dos 120 dias de maternidade, adequar dentro dos 60 dias, mais 60 dias, ser adequado o direito à amamentação, mas isto à mulher. Então, ao mesmo tempo que temos legislações avançadas no sentido de proteger a trabalhadora contra as formas de discriminações e fazer valer o seu direito, né, enquanto da saúde materna e a maternidade, ao mesmo tempo que temos essas normas, nós temos de um outro lado, de forma hoje velada, as discriminações contra ela. Que você não vai ter, antes era muito aberta, hoje é velada. Então, eles já olham, já fazem um estudo, e muitas vezes, sabe, hoje nós temos as redes sociais, e muitas pessoas colocam totalmente a sua vida nas redes sociais. Exatamente. E é foto dos filhos, é isso, não estou dizendo que não tenha que ter, mas quando ela vai fazer o seu processo seletivo, muitas vezes aquele recrutador já sabe muito dela.
Exato. Entendeu? Então, quando ele vai fazer, ele chama, vamos selecionar tal, mas aí vem a questão, opa, onde que ela é? Vamos ver se ela tem rede social, se ele tem, e começa a fuçar, que é uma das formas hoje também para as empresas discriminarem, e muitas vezes nem convocarem para um processo seletivo. Com certeza. Né? Então, temos essas questões hoje também. E a gente está falando de uma moça que tem um filho de 6 anos, desempregada há 2 meses, né? A gente sabe qual é o custo de vida hoje em dia, né? Muito caro, inclusive para sustentar um filho, já que depende totalmente da mãe, e aí passa por essa situação. E, doutora, me tira uma dúvida, nessa ampliação de 2 meses em relação à amamentação, isso dando certo, vamos supor que isso se torne uma lei e que, de fato, entre na prática, né? Esse período de amamentação estendido é para casa ou é para a empresa? Não, não. É para que haja uma possibilidade da empresa. Aí que eu falo da necessidade de se ter a participação de um sindicato dos empregados para juntamente sentar com a empresa ou o sindicato patronal, porque isso tem que ser adequado. Ou a empresa vai fornecer um local para que essa mãe adequada possa... e estruturalmente. Estruturalmente, para essa mãe levar essa criança. Se for da vontade da empresa que ela fique em casa, entendeu? Durante mais esses 60 dias, isso também pode ser, não é obrigatório, mas pode ser uma forma que a empresa pode encontrar, né? Então, tem que se equacionar dentro desse período de 60 dias de que forma pode ser feita essa amamentação. Porque hoje eu não conheço nenhuma empresa que tenha, né, uma estrutura dentro para ter um berçário, por exemplo. E ali as mães gestantes poder levar os seus filhos e amamentar. Eu não conheço. Já vi algumas anos atrás, mas hoje eu não vejo esse olhar. Até mesmo para as meninas, as mulheres universitárias estudantes. Recentemente, nós tivemos aí uma reportagem do qual a universitária levou o seu bebê e foi colocada para fora da sala de aula. Achei aquilo um horror, porque ela precisava amamentar esse filho. E ela não queria perder as aulas. E se é a mãe solo que não tem condições E de a colocar mãe alguém para solo. cuidar? E hoje nós temos um número grande de mulheres que chefiam suas famílias. Exatamente. Que precisam. E aí que vem a desistência. O que elas vão fazer? Empreender. Vão se trazer o empreendedorismo. Né? Então, elas passam a trabalhar, enfim, na casa, fazendo um bolo, um doce, alguma coisa para poder. E aí o que vai acontecendo? Aquela sua forma de ir para o mercado, muitas vezes em relação à sua formação que ela tenha, que ela quer colocar em prática, ela coloca de lado. Ela diz, não adianta mais. Com certeza. Não quero. E isso é um prejuízo à saúde mental, né, daquela pessoa. Então, por isso que eu falo, um constrangimento. Todo constrangimento gera um dano moral. Então, logo, uma responsabilidade civil daquele que implementou esse constrangimento. Perfeito. Uma aula isso aqui, né, gente? Uma aula. Doutora Lucinéia, agradeço muito o seu tempo. Muito obrigada. Foi um prazer conversar contigo. Acho que você trouxe para a gente os principais pontos do que fazer quando isso acontece, porque a gente sabe que que não é por causa dessa repercussão que isso vai parar de acontecer, né? Então, a gente sabe que existem algumas formas de apoio e de ação que a pessoa que sofre a discriminação pode tomar. Claro. Né? Eu só queria, me permitir... Por favor, o espaço é seu. Não é o caso, né, aqui em pauta, mas refere-se, e talvez muitos já conheçam esse caso, que é o caso Simone Diniz, um dos casos mais conhecidos, né, que tem um lastro de discriminação. Neste caso, uma discriminação racial. Então, tornou-se público, né? Que é aquela pergunta que hoje é imperdoável e não pode, e é considerada racista, que é o chamado, né? Quem tem mais de 30, eu falo, ia lá nos classificados dos jornais, no final, procura-se emprego, e ali estava, pessoa de boa aparência. Para a população negra, pessoa de boa aparência não era, já indiretamente dizia-se, é negro, não vá. Era a nossa leitura, enquanto
enquanto negros e negras. Então, lendo-se lá, no final, classificado, precisa de pessoas boas aparências, a gente já sabia que era uma discriminação. E assim a Simone Diniz foi. Não, isso é terrível, porque o que eu penso de boa aparência, na verdade, não é o que você pensa de boa aparência. Né? Cada um lê isso de uma forma. Uma lê de uma forma. Mas, naquele período, era claramente isso. E aí a Simone ou ligou tal, se apresentou. E claro que a pessoa que que publicou essa vaga, virou e falou, mas você é negra, ou algo assim. Nossa. Né? E aí foi onde tem todo o histórico e ela ingressa com pedido, ela não, através da OAB, de advogados da OAB, ingressam com a medida, né, de crime de racismo, é feito todo um inquérito encaminhado para o MP que tranca a ação, dizendo que ali não houve o racismo. Trancou a ação, seguido o juiz seguiu a cota do MP, então arquivou o processo, sem o julgamento do mérito. E aí a Simone Diniz, juntamente com um grupo muito grande, e o CEGIL, que é uma entidade da América Latina não governamental que propõe as ações contra qualquer estado do território do nosso continente, né, que reconheça o sistema interamericano, então ingressou com uma denúncia contra o Estado brasileiro. E essa denúncia surtiu efeito. Houve todo um processamento, o Estado brasileiro foi condenado e o Estado brasileiro, seguindo uma recomendação da própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, já tinha um projeto interno contra essa expressão boa aparência, que hoje é tida como uma das formas de crime de racismo. Então, hoje, a pessoa se deparar numa rede social, eu quero contratar, mas pessoa de boa aparência, é bom tanto as empresas, os recrutadores, então, saberem que isso é crime de racismo. Tira um print e compartilha nas redes sociais para mostrar que o que a empresa está fazendo não é certo. Não é certo, né? Então a gente vê que tem, de alguma forma, alguns avanços, mas há necessidade das pessoas terem um pleno conhecimento. Então, por isso que esse trabalho que vocês fazem aqui, é um trabalho necessário. É um trabalho ao qual as pessoas possam buscar referências. E quantos são aqueles, né, como bem você falou, que não estão passando por situações, né, no momento em que vai fazer todo um processo seletivo. E vou te dizer mais, a discriminação por CEP. É uma outra discriminação que se dá no momento em que você faz a sua seleção. Então, dependendo do local onde você mora, já se tem uma discriminação também para não ser contratado. Isso é uma discriminação. Muito bem colocado. Isso causa um constrangimento. E, aos meus olhos, isso é uma responsabilidade da empresa. E aí isso que deve responder. E aí isso entra naquele círculo de vários outros problemas interligados. Isso. Porque vamos supor, né, um garoto de uma comunidade, ele coloca o CEP, a empresa puxa, e esse garoto é de comunidade, ele não trabalha. Então, peraí, a gente muito bate na tecla que o jovem tem que trabalhar. Mas se a gente tem empresas que não o contratam por onde ele mora, sendo que ele está indo atrás do trabalho, então tem coisa errada. Não é simplesmente a gente sentar aqui e falar assim, não, esse jovem ele cometeu uma discriminação, cometeu um crime porque ele não trabalha. Mas alguém perguntou se de fato ele foi correspondido para uma vaga, se alguém o chamou para uma seleção, se alguém o chamou para uma entrevista? Entendeu? E para onde você está empurrando esse jovem? Exatamente. Né? Então tem toda uma estrutura que a gente deve começar. E aí, doutor, eu digo ainda mais, na minha opinião, a culpa não está só no Estado. Não, quando a gente pega um jovem ou uma jovem que quer ingressar numa empresa privada e ela é discriminada nessa parte, na minha opinião, o Estado não tem culpa. Não. Porque o Estado, quando eu falo do Estado, é à medida que ele é ausente. Sim, e ele se faz presente com a legislação. A legislação está ali. Agora, o Estado, o agente do Estado precisa ser provocado e é esse trabalho que vocês estão fazendo. De que forma provocado? Isso gera algum tipo de ação? Gera. Que ação? Eu tive um constrangimento. E dependendo das discriminações que eu ali sofri, vai muito mais além, vai para o âmbito penal também. Então, o Estado te dá todas as possibilidades. Ele está te dando as referências através da lei. Agora, as pessoas têm que ter o conhecimento de como fazer valer o que o Estado está dando.
Doutora Lucinéia, muito obrigado pela sua participação. Eu não preciso nem dizer que o nosso canal aqui está de portas abertas para te receber quantas vezes você quiser. Muito obrigada. E eu também, com toda o máximo, o mínimo que eu posso de contribuir aqui com vocês, que é sempre um aprendizado, porque nos faz também, você está me entrevistando e outras coisas vão aparecendo, eu falo, eu vou falar mais sobre isso, vou pesquisar mais sobre isso. Então, para a gente também é muito bom. Obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo. Gente, hoje eu conversei com a doutora Lucinéia Rosa, ela que é advogada, e nos trouxe aí mais detalhes, sabiamente, do que fazer quando acontece uma situação como essa que a Samara, de 32 anos, passou, né? Que sofreu essa discriminação antes mesmo de estar na empresa. Essa discriminação acontece na fase de recrutamento e seleção, no momento que ela vai ser ouvida, que ela vai contar suas aptidões, vai contar um pouco da sua vida, e ela sofre esse tipo de discriminação. Discriminação essa que é sofrida por várias Samaras aqui no nosso Brasil. E olha só, segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego, a legislação trabalhista veda toda e qualquer prática discriminatória em qualquer que seja a fase do contrato de trabalho, ou seja, durante o processo de recrutamento até efetivar a contratação do profissional. Muito obrigado à participação de todos vocês. As nossas redes sociais estão à disposição e nosso e-mail op@medialand.com.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse nosso bate-papo, por favor, mande que nós responderemos. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais um Que Lei é Essa. Um abraço. Tchau, tchau.